Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos aqui hoje com o Dr. Frank Venance. Dr. Frank é médico neurologista, tem especialização em dor pela Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, especialização em intervenção em dor pelo Instituto Singular. E a ideia com você aqui, Frank, é discutir um pouco a respeito da dor neuropática. Então, bem-vindo, obrigado pela sua disponibilidade aqui. Muito obrigado pelo convite, João. Frank, para começar, o que é a dor neuropática? A dor neuropática é a dor que ela está presente quando você tem uma lesão do sistema nervoso somatosensitivo. E aí, independente do nível dessa lesão. O sistema nervoso somatosensitivo, ele pode ser lesado tanto em nível cerebral, nível medular, ou nível do plexo, ou nervos periféricos. Raízes, plexos, nervos periféricos. Então, tem vários locais diferentes em que o sistema nervoso ele pode ser lesado. Isso vai fazer diferença para a gente no nosso diagnóstico e no nosso tratamento da dor. Ótimo. Então, para a gente tentar pegar um pouquinho esses diferentes tipos de dor. Então, você pode ter uma dor neuropática de origem central ou pode ter uma dor neuropática de origem periférica. Você poderia me dar alguns exemplos disso? Claro? Então, perfeito. Assim, essa é a nossa divisão principal. Dor neuropática de origem central, como, por exemplo, uma dor central após AVC. Pacientes podem ter AVC tanto regiões corticais, quanto AVCs talâmicas, quanto na região do bulbo, né, na síndrome de Wallenberg. Esses pacientes podem, geralmente, semanas, até meses depois do AVC, desenvolver dores no território que ele foi deferentado, que ele teve a lesão. Além disso, pacientes que têm lesões medulares, paciente, por exemplo, com um TRM, com trauma raque medular, ele pode acabar também depois da fase aguda da lesão, desenvolver dor no nível da lesão ou abaixo do nível da lesão. Isso também faz diferença para o nosso tratamento. Esses são dois exemplos de dor neuropática de origem central. Então, dor neuropática de origem central pós-AVC, dor neuropática de origem central, no caso, por lesão espinal. E em relação ao sistema nervoso periférico, temos várias lesões diferentes que podem causar. Então, um paciente com uma mononeuropatia compressiva, ele pode ter uma dor neuropática periférica por conta dessa neuropatia compressiva. O paciente com uma polineuropatia diabética, que é uma coisa extremamente comum que todo médico vai ver, pode também, por conta dessa polineuropatia diabética, ter um nociceptor mais irritado, pode ter deaferentação e ficar com uma dor neuropática de origem periférica pela polineuropatia diabética. Um paciente com uma lesão de plexo também vai ter uma dor neuropática periférica por lesão de plexo. Então, são alguns exemplos aí que a gente tem. Ótimo. E, bom, independente de qualquer origem, bom, você vai ter alguns sinais clínicos em comum, né? Então, como é que você diferencia clinicamente? Como é que você vai pensar essa dor tem uma característica mais neuropática e não de outros tipos de uma dor, por exemplo, uma dor nociceptiva, que é aquela dor, vamos dizer, por uma lesão tecidual periférica mesmo, né? Perfeito. Isso a gente vai ver na história e no exame físico, né? Durante a história, a gente já começa a pensar, olha, esse paciente está usando alguns descritores aqui muito comuns de dor neuropática, né, que já tem alguma especificidade, e durante o exame físico a gente vai refinar aquilo ali, a nossa hipótese diagnóstica feita durante a história, para poder a gente ter o diagnóstico da nossa dor neuropática inicialmente possível pela história, depois provável pelo exame físico. Então, o que o paciente fala que vai fazer a gente começar a pensar, pô, isso aí pode ser uma dor neuropática? Dor em ardência. Ardência geralmente é um descritor que está relacionado à dor neuropática. Dor em choque, dor em formigamento, dor em frio que dói, sensação de coceira na região da dor. São todos sintomas que eles levam a gente a pensar. Descrição também de sintomas sensitivos associados. Então, o paciente que fala, olha, eu estou sentindo dormência no local que tá doendo. Então, isso também faz a gente pensar em dor neuropática. Paciente que, ou sintoma deficitário, pode ter fraqueza. Então, eu tenho uma dor que está se distribuindo para uma região compatível com uma lesão, ou de nervo, ou raiz, ou plexo, ou medula, ou cerebral.
e tem junto associado um sintoma deficitário motor. A gente tem que pensar que provavelmente o sistema nervoso, não só sintoma, não só sensitivo tá lesado, mas às vezes o sistema nervoso motor também tá. E aí também é uma coisa que aumenta a chance do paciente ter dor neuropática. Então, isso durante a história. No exame físico, a gente vai procurar justamente aquela nossa hipótese. Então, poxa, eu estou pensando aqui pela descrição do paciente que ele está com uma dor neuropática pela compressão de um nervo ulnar no cotovelo. Eu vou olhar a trajetória, o dermatomo de inervação do nervo ulnar, então vou olhar o quarto e quinto quirodáctilos, vou olhar também a região motora correspondente ao nervo ulnar. Então, vou olhar essa eminência hipotenar, vou olhar o trofismo, vou olhar a força de adução do polegar. Então, eu vou procurar sinais deficitários e também vou olhar se tem hiperestesia, hipoestesia, sinais deficitários sensitivos ou até de sensibilização, ou deficitários motores. Então, eu vou procurar alterações de reflexos, ou sinais de uma raiz que esteja irritada, um sinal de LASEG. Então, a gente vai procurar assim, pistas para poder mostrar para a gente que a nossa hipótese inicial que a gente tomou durante a história seja confirmada. Ótimo. Bom, e aí você citou alguns exemplos de dores neuropáticas, alguns desses tipos de dores têm uma causa tratável, então você deu, por exemplo, as síndromes compressivas, você pode descomprimir o nervo, você tende a melhorar a dor, né? Você tem outras causas que a dor não é tratável, né? Então, por exemplo, um AVC, né? Se é uma sequela de AVC, você vai ter que focar no tratamento, claro, das sequelas, entre eles o tratamento da dor, né? Então, esse é o primeiro passo para quando você está pensando no tratamento, quer dizer, ver se tem alguma causa que pode ser tratável, né? Bom, já tratou a causa ou não tratou a causa, não tem muito que ser feito ali. Em termos de tratamento, vamos tratar a dor em si, né? Como é que você conduz o tratamento desses tipos de dores? A dor neuropática, ela não tem uma generalização de tratamento específico, né? Cada, cada diagnóstico específico vai ter um tratamento adequado, um tratamento medicamentoso, intervencionista ou minimamente intervencionista específico para ele. Então, por exemplo, a gente falando de uma dor neuropática de origem central pós-AVC. O paciente teve um AVC talâmico, fez uma síndrome de Dejerine-Rossi e ficou com uma dor de mediada, de intensidade forte. Essa é uma dor, caracteristicamente, ela é refratária a opioides, é refratária a analgésicos, é refratária a quase tudo, infelizmente. Mas ela pode responder à lamotrigina, que é um anticonvulsivante. Se a gente está falando de um paciente com uma neuralgia pós-zoster, um paciente que desenvolveu o zoster, começou uma dor neuropática e 3 meses depois ele ainda mantém essa dor neuropática. Então, isso é a definição de neuralgia pós-zoster. É aquela dor que ela continuou mesmo depois de ter passado o processo agudo do zoster, você teve a lesão do gânglio da raiz dorsal. Esses são pacientes que eles podem responder tanto a anticonvulsivantes, como a gabapentina, como a pregabalina, eles podem responder a antidepressivos, os duais, os tricíclicos, e em casos mais refratários, você pode também utilizar a toxina botulínica, pode fazer bloqueios a nível do gânglio da raiz dorsal, para tentar atingir o gânglio da raiz dorsal, podem ser feitos bloqueios simpáticos, podem ser feitos o congelamento do nervo intercostal, a crioneurólise. Então, a depender, claro, da intensidade da dor e da refratalidade. Mas, claro, que não disse, cada tratamento, cada diagnóstico com um tratamento específico. Bom, então, em comum, essas dores, elas têm o fato de ter uma lesão no sistema nervoso central ou periférico, como o caso, como origem principal da dor, e aí você vai ter que intervir exatamente em cima do problema neurológico do paciente. Quer dizer, cada tipo de problema vai ter uma abordagem específica, uma abordagem diferente, né? Agora, qual é o papel dos analgésicos comuns? Primeira linha de analgésicos simples, então o Tilenol, dipirona. Numa segunda linha, os opioides fracos, depois os opioides fortes.
Qual que é o papel dessas medicações no tratamento da dor neuropática? Os analgésicos comuns, de forma geral, eles não têm grande papel no tratamento da dor neuropática. Geralmente, os pacientes eles não vão ter resposta ao uso dessas medicações, porque a fisiopatologia da dor é diferente, né? A gente está tratando de uma dor. Uma ativação, por exemplo, um paciente com uma neurologia pós-óssea, ele tem um nociceptor que está doente, que está em estado de ativação constante. Um analgésico anti-inflamatório, que vai diminuir aí, vai inibir a COX-1, não vai fazer muita diferença, ou pode fazer durante o período de agudização da dor. Mas no período de cronificação de uma dor neuropática crônica, eles perdem o sentido. Então, nesses casos, é mais interessante os convulsivantes, porque eles vão estar aumentando o limiar para a despolarização neuronal. O corticoide, por exemplo, ele pode ser usado durante uma dor de origem neuropática aguda, em casos específicos que nem da radiculopatia. O paciente com radiculopatia aguda, ele tem um componente inflamatório associado por conta da extrusão do disco, por conta do o vazamento do núcleo pulposo e da inflamação adjacente. O corticoide tem seu papel aí. Mas, de forma geral, um paciente com radiculopatia crônica, ou sensibilização da raiz, que não tem mais uma compressão ativa e significativa, não tem mais um processo inflamatório significativo, pelo menos, o anti-inflamatório, o analgésico comum, ele vai perder seu papel. Legal. Bom, então, quer dizer, o foco vai ser mais nas medicações de origem central e, obviamente, de origem no sistema neurológico. E, em alguns casos, vai ter um componente misto, ou seja, você tem a dor neuropática, mas junto com isso tem um componente inflamatório, tem um componente nociceptivo, e aí você pode usar os tratamentos para dor momentânea. O que muda isso num quadro de dor aguda? Porque muitos desses quadros neuropáticos podem desenvolver uma dor de início recente também, né? Geralmente, esse paciente, que nem, assim, por exemplo, um paciente que está abrindo um quadro de neurologia do trigêmeo, você pode ter um uso de um opioide nessa fase, porque até você começar a carbamazepina, ela fazer o nível sérico adequado e o paciente ter resposta, às vezes vai demorar uma semana, 2 semanas. Então, assim, esse não é o tempo que a gente quer que o paciente fique com uma dor super intensa, que ele está com vontade de morrer. O corticoide pode ajudar, né, nessa fase assim, muito aguda, o opioide ele pode ajudar, e especificamente no caso da neurologia do trigêmeo, a gente pode fazer infusão também de anticonvulsivantes, né? A gente pode fazer indentalização, para poder aumentar o nível sérico do paciente, deixar um nível sérico de dental adequado para poder segurar a dor. Mas aí, nesses casos, os opioides também podem ajudar até a gente conseguir estabilizar o paciente com outra medicação. Mas a nossa tendência é evitar o uso de opioides a longo prazo. Na fase aguda, uma radiculopatia dolorosa, por exemplo, também tem indicação de uso de opioides. Então, fase aguda também a gente diferencia bem assim da fase crônica, independente de ser neuropática ou nociceptiva. Ótimo. Então, bom, vamos lá. Na dor aguda você pode tratar com analgésicos, aí depende do nível de intensidade de dor, para você ver que tipo de medicamento que você vai entrar. Na fase crônica você vai entrar com medicamentos específicos para ação sobre o sistema nervoso, que vai variar um pouco dependendo da causa. Então, se você tem uma dor complexa regional, se você tem uma dor por uma neuropatia diabética, por uma compressão neurológica, enfim, por um neuralgia de trigêmeo, você vai entrar cada um com medicamentos específicos para isso, né? E Ah, só adicionar uma coisa, ia depender da causa da dor neuropática aguda, tem alguns casos que também, que nem a neurologia do trigêmeo, você já vai ter indicação de usar anticonvulsivantes assim de cara. Né? ó, Então, uma paciente com uma polineuropatia diabética também que está abrindo o quadro, anticonvulsivante também geralmente de cara. ótimo. Tem que entender que são medicamentos, você já discutiu, que não vão ter um efeito tão imediato, né? Ou seja, demora um tempo até você atingir um nível. Então, se é um quadro de dor aguda, você entra com outros analgésicos para dor nesse período inicial. Pode ser isso. Claro. E aí, qual que é o papel dos procedimentos intervencionistas na dor neuropática? É, a dor neuropática, classicamente, é uma das dores que, assim, ela é mais refratária, independente do tratamento adequado.
mais refratário, mais causa morbidade ao paciente, né? Perda funcional, sofrimento, e ela é menos reconhecida. Então a gente junta aí um negócio que é pouco diagnosticado, causa sofrimento pra caramba, e mesmo tratando direito, os pacientes muitas vezes são refratários. Então, especificamente na dor neuropática, a intervenção ela tem um papel maior pela falha, muitas vezes, do nosso tratamento conservador. E eu não digo falha do ponto do médico, eu digo falha, infelizmente, das medicações que a gente tem atualmente para controlar todos os casos. E nesses casos, especificamente, a gente pode entrar aí com tratamentos intervencionistas. E aí vai depender da origem da dor, tem alguns, de forma geral, dores de origem periférica, a gente vai ter mais opções terapêuticas para oferecer para o paciente do que dores de origem central. Quando a gente fala de intervenção em dor, e a gente está falando de um paciente com dor, uma radiculopatia periférica, você tanto pode fazer um bloqueio naquela raiz que está doente, com infusão de anestésico e corticoide. Você pode fazer uma radiofrequência pulsada para poder diminuir durante alguns meses a aferência dolorosa. Você pode fazer o implante de eletrodo medular ou o implante de eletrodo no gânglio da raiz dorsal. Você pode fazer a aplicação de toxina botulínica, a depender se o paciente tem uma dor assim mais superficial, mais em queimação, em um trajeto menor. Então, a depender do padrão de dor, você vai ter vários tipos de tratamento intervencionistas. Quando a gente vai falando de uma dor de origem central, uma dor também neuropática de origem central pós-AVC, nossa quantidade de intervenções ela diminui bastante. Então, existe o estimulador cortical, existe a expansão magnética transcraniana, que eu acho que vale sempre a pena falar para esses casos, muitas vezes faz muita diferença e não é invasiva. E também existe o DBS, né, que é o estimulador profundo cerebral, que ele pode estimular o talo. Para alguns pacientes com degenínio Rossier, pode levar a melhora de dores, às vezes, impossíveis de tratar de outros jeitos. Então, e especificamente da dor neuropática, a gente vai ver que a intervenção pode ajudar muito a gente. Tem alguns casos de dor por neuropatia traumática, que eu já vi, e outras mononeuropatias, que tem um resultado muito bom com o congelamento do nervo. O congelamento, especificamente, é muito interessante, porque ele destrói só o axônio, sem destruir o epineuro. Então, você mantém aquela bainha do nervo íntegra e o axônio vai degenerar. Então, essa dor provavelmente só vai voltar, quando congelado com sucesso, de 6 meses a 1 ano e meio, que é o tempo que vai demorar para o axônio crescer. Então, depende, claro, de onde você fez o congelamento. Diferente de outras lesões traumáticas do nervo, que vão levar ao crescimento irregular e à formação de um neuroma. Essa é uma das grandes vantagens de uma das nossas intervenções aí em dor chamada crioneurólise. Ótimo. Bom, acho que deu para entender, de uma linha geral, como que é feito o tratamento. Agora, uma questão que às vezes gera muitas dúvidas é porque quando a gente fala em medicamentos analgésicos, né? Quando a gente fala em analgésicos, ou seja, medicamentos que são para a dor. A gente está falando aí em analgésicos simples, de pirona, o Tilenol. Estamos falando em analgésicos mais fortes, especialmente os opioides. Aí tem os opioides fracos, opioides mais fortes, né? Isso é o que a gente classicamente chama de medicamento analgésico, medicamento para dor. E aí você vem me falando que, olha, esses medicamentos acabam tendo pouco efeito nessas dores neuropáticas, principalmente nos casos crônicos, e vai usar medicamentos que muitas vezes são destinados a outros tipos de problema. Então você tem anticonvulsivantes, você tem antidepressivos. Qual que é o sentido, vamos dizer, de você usar um medicamento que é um antidepressivo, ou seja, um medicamento para tratar a depressão numa dor, ou um anticonvulsivante, ou seja, um medicamento para tratar convulsão para melhora de dor, considerando que o paciente não tem depressão, não tem convulsão, não tem nenhuma dessas condições? Isso aí ocorre principalmente por conta dos mecanismos, né, da fisiopatologia da dor, diferente das dores nociceptivas agudas, que a gente está acostumado. Quando a gente fala de dor neuropática, o componente inflamatório sistêmico, aí, o componente inflamatório local, ele tende a ser pequeno. Então, assim, você pode até ter neuroinflamação, você pode ter algumas alterações restritas ao neurônio por sensibilização, mas a inflamação per si, ela geralmente não ocorre.
Então, a inflamação tecidual, para você ter uma resposta adequada com anti-inflamatório, com analgésico e também com os próprios opioides. Então, paciente com dor neuropática, como o sistema nervoso somatosensitivo dele foi lesado, seja a nível cerebral, medular, de raiz, nervo periférico, independente da causa, você vai ter alteração em como esse sistema nervoso está funcionando. Você vai ter neurônios que estão disparando sem necessidade, você vai ter uma medula que ela vai estar mal conectada, muitas vezes uma aferência que não era para ser dolorosa começa a ser dolorosa. Você ir frente a esses impulsos dolorosos extremos da dor neuropática, o nosso sistema de controle de dor acaba sendo ineficaz. Então, um sistema de nervoso periférico que está hiperativo, que está disparando demais, os anticonvulsivantes vão acalmar, né? A gente vai, o gabapentina é um bloqueador de canal de cálcio, vai diminuir a atividade desse sistema nervoso periférico, vai diminuir a passagem de impulsos medulares, então ela vai deixar mais difícil que esses neurônios despolarizem, né? Vai aumentar o limiar para despolarização. Os anticonvulsivantes, geralmente eles são os que a gente usa para controle de dor, que tem boa resposta, principalmente a carbamazepina, a lamotrigina e, em alguns casos, o idantal, a fenitoína, eles são bloqueadores de canais de sódio. Eles agem de maneira no neurônio um pouco similar à gabapentina, mas também aumentando o limiar para despolarização, mas em canais diferentes. Então, para algumas condições que, por exemplo, causem uma despolarização rápida, que tem a neuralgia do trigêmeo, a carbamazepina ela é ideal. A lamotrigina ela tem uma ação que é mais importante no sistema nervoso central, porque o paciente com dor neuropática após AVC, ele vai ter também uma alteração em canais de glutamato, que a lamotrigina também, em doses mais altas, pode fazer. Então, tem todas essas particularidades. E que nem eu disse, se o paciente tem esse aumento da nocicepção muito intensa, os antidepressivos, eles aumentam a atividade do nosso sistema inibitório de controle de dor. Então, com esse sistema inibitório mais ativo, a gente consegue controlar de forma mais efetiva a dor que está vindo o tempo todo e o paciente sentir algum alívio. Diferente do opioide, que ele vai estar tentando agir lá diretamente na dor, mas rapidamente. Inicialmente, a gente tem até uma resposta para dor neuropática, tem alguns casos que respondem a opioides, mas, de forma geral, a tolerância ela ocorre rápido. Muitas vezes a gente está falando de um paciente aí que vai ter dor durante os próximos 30, 40 anos, não fica uma estratégia razoável usar uma medicação que tem uma tolerância, que ocorre tolerância tão cedo quanto 2 semanas. Tá ótimo. Frank, eu acho que deu para entender um pouco os parâmetros gerais, então, do tratamento da dor neuropática, que na verdade são vários tipos de dor com algumas características em comum, cada um deles com tratamentos específicos, mas principalmente para entender que é uma abordagem diferente daquela dor traumática, de uma dor nociceptiva, vamos dizer, aguda, onde medicamentos específicos para esse tipo de dor vão ser usados, né? Queria te agradecer mais uma vez a disponibilidade e contar com você aqui em outras discussões. Com certeza, João. Agradeço novamente o convite e fico à disposição. Obrigado mais uma vez.